para a gente se interter um pouquinho, começar a prestar atenção na casa. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras das tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhadas, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre-se a cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo eu vejo o teu poder, Senhor. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu poder tão grande, teu filho dando ao mundo para salvar, na cruz vertendo o seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, grandioso és tu. O Vilmar vai fazer a abertura para nós. O Vilmar é um estudante da nossa Casa Espírita, estudante online, e hoje ele veio nos ajudar. Boa noite a todos. Vou fazer uma leitura aqui para harmonizar. Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em suas capacidades e caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer. Você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você, quando lhe entregou as capacidades de que dispõe, para que você as desenvolvesse e pusesse em prática. Bom, já estamos harmonizados. Eu vou fazer a prece agora, tá ok? Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino de paz, justiça, amor e bondade. Seja feita, Senhor, a vossa santa vontade, e não a nossa, aqui na terra, em todos os atos da nossa vida, assim ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, alimento corporal, que nos dais, amado Pai, com admirável providência, e o pão do Espírito, a compreensão nítida, vossos ensinos divinos, para uma razão esclarecedora e uma fé racional em vós. Dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, porque sabemos serem faltas, desobediências e ingratidões, que por grande atraso, através de longas existências e até o presente, temos cometido para convosco. Dai-nos, Senhor, o sublime sentimento do perdão, para que as faltas dos nossos irmãos, os quais também, atrasados como nós, cometem faltas para conosco. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal que vos fazem e nos tentam fazer, porque sendo vós o poder absoluto, a glória eterna e a infinita misericórdia, tudo podeis fazer para o nosso verdadeiro bem. Assim seja. Agora vamos passar para a Inaura fazer aqui. Marisa vai ler. Tenhamos fé. Sabia o Mestre que até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. Efetivamente, o cristão leal, em toda parte, raramente recebe o respeito que lhe é devido. Por destoar quase sempre da coletividade ainda não completamente cristianizada, sofre a descaridosa opinião de muitos. Se exercita a humildade, é tido à conta de covarde. Se adota a vida simples, é acusado do delito de relaxamento. Se busca ser bondoso, é categorizado por tolo. Se administra dignamente, é julgado orgulhoso. Se obedece quanto é justo, é considerado servil. Se usa a tolerância, é visto por incompetente. Se mobiliza a energia, é conhecido por cruel. Se trabalha devotado, é interpretado por vaidoso. Se procura melhorar-se, assumindo responsabilidades no esforço intensivo das boas obras ou das preleções consoladoras, é indicado por fingido. Se tenta ajudar ao próximo, abeirando-se da multidão com seus gestos de bondade espontânea, muitas vezes é taxado de personalista e oportunista, atento aos interesses próprios. Apesar de semelhantes conflitos, porém, prossigamos agindo e servindo, em nome do Senhor, reconhecendo que o domicílio dos seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo. Prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. Há muitas moradas na casa do Pai, e o Cristo segue servindo adiante de nós. Tenhamos fé. Obrigada, Marisa. Obrigada, Marisa, e obrigada, Vilmar. Uma boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, né? E nos proteja nesta meia hora seguinte.
tanto rostinhos que eu não via há bastantinho tempo. E bom, que a gente está junto neste momento, né? Então a lição que a Marisa acabou de ler é aqui do Fonte Viva. Tenham fé, vou preparar-vos lugar, disse Jesus. Então, uma pergunta que fica para nós. Bem-vinda, gurias. Bem-vindo todos, né? Todos. Mas as minhas queridas primas vieram de bem longe. Então, em João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então, será que Jesus cumpriu esta promessa que ele fez para nós? Ele disse que ia preparar lugar, porque a casa do pai tinha muitos lugares. Então, a Marisa terminou de ler ali, ó. Até a construção do reino divino na terra, os que os acompanham, os que acompanhavam Jesus, que acompanhariam Jesus, viveriam em condições desajustadas. E quem é essas criaturinhas que vivem desajustados? A não ser nós. Não, somos nós. Então, a Castro Alves dizia assim: a humanidade no universo, ninguém evolui a sós. A humanidade na Terra é a soma de todos nós. Então, tem horas que nós somos alunos e tem horas que nós somos professores. Estamos constantemente trocando de lado, né? Já começa pela nossa casa, com certeza, a nossa família, nossos filhos. Muitas lições eles nos dão. Então, tenhamos fé. Tenham fé. Hoje, o lugar adequado para nós, que somos, para Jesus, os sublimes ensinamentos do Cristo Jesus, né? A terra um dia passará a regeneração, mas por enquanto nós estamos numa terra de provas e expiações, aonde predomina o mal. Então muitos de nós podemos aqui nem não aceitar que aqui na terra predomina o mal, mas ainda predomina. Se a gente examinar a todas as coisas que acontecem no nosso com a humanidade, né? A gente vai ver que o mal existe bastante. Então a gente diz assim: mas na nossa rua, se a gente passar na minha rua lá, quantas pessoas boas tem? Tem, com certeza tem. Mas será que todas, e nós mesmos, se a gente for à prova, bater a prova em nós, a aprovação, será que a gente não roda? Será que a gente não cai? Será que nós passamos nesse teste? Então, às vezes a gente diz assim: mas a gente não se conhece, nós não nos conhecemos a fundo. A gente a gente fala de perdão, de amor, de compreensão, e a gente ainda não sabe perdoar. Será que nós já temos condições de perdoar? Tem um exemplo que eu gosto de dar. Mexa com nossos filhos, a gente vira fera. Nós viramos fera. Mexa com o nosso paizinho, com a nossa mãezinha, quando a gente ainda os tem. Será que a gente vai perdoar aquele que fez o mal para nossa mãe, para o nosso irmão, para o nosso pai? E para nossos filhos, então, nem se fala, né?
Então a gente não se conhece, mas a gente tem que ter fé que isso que Jesus nos pediu, um dia nós vamos chegar lá. Um dia nós vamos saber perdoar, vamos saber compreender, vamos saber amar o nosso semelhante, vamos gostar uns dos outros, aquele amor que Jesus nos ensinou. Qual é o amor que Jesus nos ensinou? Amar o próximo como a si mesmo. Será que nós amamos a humanidade toda como nós amamos os nossos filhos? Porque o amor fraternal é semelhante ao amor de mãe para com os filhos. E este amor fraternal, quando que nós vamos ter condições? Porque nós gostamos muito dos nossos filhos. Tem um exemplo num dos livros espíritas que nos diz assim: se um carro der uma freada lá na frente e tiver uma criançada brincando, a gente vai correndo. Quando a gente vê que não foi o acidente com o nosso filho, a gente diz: graças a Deus, o meu filho está ali. Mas e o filho dos outros? E o filho da outra mãe, que foi atropelado? Para nós tanto faz. Então aí a gente está vendo a distância que nós estamos dos ensinamentos divinos do Mestre Jesus. Como a gente está longe ainda. Como a gente gostaria de ser melhor e ainda não somos. Divaldo Franco, eu gosto de ilustrar com historinhas, né? Divaldo Franco, uma vez os espíritos disseram para ele: Divaldo está reencarnado e irão reencarnar aqui na Terra uns 200 espíritos. E esses espíritos virão para ajudar a humanidade a crescer. Daí, Divaldo, passou o tempo, né? Daí ele fez uma viagem. Divaldo foi lá onde mora o Papa, Roma, como é que é? O Vaticano. Daí chegou lá, tinha filas para cumprimentar o Papa. E Divaldo, claro, aproveitando que foi lá, queria cumprimentar o Papa. Foi cumprimentar o Papa e o Papa pegou na mão dele e não soltava. E o Divaldo queria sair, porque uma baita fila atrás dele e o Papa segurando a mãozinha dele. Daí o Divaldo fixou o olhar, né? Porque a gente olha as pessoas assim: olha, nós vimos todos aqui. Mas se eu fosse vidente, se eu tivesse a terceira visão aguçada, eu olharia diferente, para ver se eu via o que está se passando com a espiritualidade neste momento. Porque neste momento nós somos nós aqui, não sei quantas pessoas são, mas para cada espírito tem muitos desencarnados junto com nós, que a gente traz, os nossos amados, as nossas famílias, quantos que nos acompanham, aproveitando este momento de luz que a gente recebe da espiritualidade, nos dando este banho, este passe espiritual através desses benfeitores amigos. Então, o Divaldo, já que o Papa estava segurando a mãozinha dele, ele aguçou a terceira visão. Daí ele viu ao lado do Papa Francisco de Assis e a irmã Clara. Eu não sei se é o amorzinho da vida dele, mas essa irmã Clara sempre acompanhava o Francisco de Assis. Daí Divaldo olhou para ele e ele disse assim: esse, que é o Papa São Francisco, esse é um deles, é um dos 200. Então, a gente sempre tem esses benfeitores amigos, né?
da espiritualidade que nos vem auxiliar. Então, o Papa Francisco está auxiliando dentro da igreja dele. Mas de repente tem dentro da doutrina espírita, outros lá nos evangélicos. Não importa a religião, o que menos importa para nós da doutrina espírita é o rótulo, o título. Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou protestante. Não importa. O que importa é o teu coraçãozinho. O teu coraçãozinho fazer parte dos ensinamentos de Jesus. E o que é que Jesus pede para nós? Para nós amar o nosso próximo, para a gente gostar uns dos outros. Se a gente não consegue ainda gostar, amar o nosso semelhante, que a gente respeite, aceite eles como são. Aqui na Casa Espírita, queridos, nós somos um grupo grande, é pequeno ainda, podia ser bem mais pessoas, mas entre o nosso grupo existem muitas divergências de ideias. Por que Deus nos colocou juntos? Para a gente aprender uns com as diferenças dos outros. Quando cai a barranca de um rio, cai aquele monte de pedra, né? E aquela pedra vai para o leito do rio e começa a rolar no leito do rio. O que é que acontece? Aquelas pedras ásperas ficam lisinhas. Elas eram cheias de pontas, mas ficam lisas. Assim somos nós. Nós estamos juntos, uns diferentes dos outros, para nos lapidar, para a gente crescer, para a gente aprender a amar o nosso próximo, para a gente ser gente de verdade conforme Jesus queria para esse reino espiritual. Aqui a Marisa leu para nós ali. Sempre a crítica virá. O humilde, se tem como a gente diz, aquele é covarde. O simples é relaxado. O bom é um tolo. Se é digno, é orgulhoso, e por aí por diante vai. Então a gente sempre vai criticar. Aquele que tiver um pouquinho de luz, nós que somos ainda espíritos inferiores, nós vamos apedrejar aquele que está aparecendo, mostrando um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de inteligência, de luz, a gente apedreja. Então, Jesus deu exemplo de humildade. Uma das humildades do Cristo que Jesus fez, que o Cristo fez, foi lavar os pés dos apóstolos, daqueles irmãos que os acompanhavam. E Pedro, o que Pedro disse? Não, eu não vou aceitar. Não posso. Jesus lavou os meus pés. Pedro era dos apóstolos mais velhos, né, do grupo. E Jesus, o que disse para Pedro? Exercendo a grande humildade que ele tinha. Se não deixar eu lavar os teus pés, não precisas me seguir. Então, ele não era mais que ninguém, né? Jesus veio para nosso exemplo, ele era maior, ele era o rei, mas ele queria demonstrar humildade, como nós deveríamos ser, como Pedro precisava ser, e aí por diante. Então, nós, a humanidade, só iremos crescer o dia que nós debruçar em cima dos ensinamentos de Jesus. E a gente ainda não debruçou. A gente está longe. A gente tem que ser humilde, tolerante, bondoso, indulgente e caridosos.
caridade, que é o maior mandamento dentro da doutrina espírita. Chico Xavier, uma vez ele disse: se eu ouvisse dentro da casa espírita, fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Mas quando eu fui estudar na casa espírita, o que é que eu aprendi? Fora da caridade não há salvação, não é fora do espiritismo, porque a caridade não é no espiritismo que se faz, é lá na nossa casa, aonde quer que nós estejamos lá, se nós exercitar o verdadeiro amor, fazer a caridade que Jesus nos pede, não precisa nem a gente ir em alguma igreja. Quantas criaturas misericordiosas, lindas, humildes, que exercitam naturalmente, sem nunca pegar no livro, pessoas que não sabem ler e sabem amar o seu semelhante. Então Chico Xavier falou isso, e Chico Xavier, quando ele era pequeno, um gurizote, ele trabalhava ajudando o padre, servindo hóstia, essas coisas. Eu não sei, sacristão parece. E daí o Chico, ele via que cada criaturinha que tomava hóstia, cada um não, algumas pessoas que recebiam a hóstia, ele já tinha a terceira visão, né? Vidência, ele via que aquilo descia como uma luz. Aquelas criaturinhas iam ali com tanta fé, com tanto amor, receber aquela hóstia, e aquela hóstia ia descendo, iluminando por dentro, e ia lá na dor que a criaturinha estava sentindo, se tivesse dor e tivesse fé. Então ele já observava isso aí, né? Então é por isso que a gente diz, fora da caridade não há salvação, porque a caridade está em toda parte, em todas as religiões. Todas as religiões são boas, todas as religiões pregam o amor ao próximo. A Maísa Braga, a Maísa Braga é uma palestrante espírita, ela é da Comunhão Espírita de Brasília. Vou contar outra historinha. Então, a Maísa diz que nessa casa que ela trabalha, aqui, nesse pedacinho aqui, eu já vou responder aquela pergunta que eu fiz no início. Será que Jesus cumpriu aquilo que ele prometeu? Que na casa do Pai haveria muitas moradas? Então, uma das moradas não deixa de ser uma casa espírita, um local, um determinado lugar. Então, diz assim, que ela foi numa palestra do Juscelino Kubitschek. Eu não sei dizer o nome disso, bem ligeirinho para vocês não entenderem. JK. Então o Juscelino, ele era candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Eu não sei que ano foi isso. Eu sei que não existia Brasília ainda. Então, ela disse, tinha uma senhora, um casal protestante. Ela disse, essa senhora, a dona Irene Carvalho, ela estava assistindo a palestra dele e disse assim para o marido: tu me leva e me interna num manicômio, porque eu tô ficando louca. Daí ele disse: mas o que foi? Por que tu diz isso? Ela disse: eu estou vendo atrás desse moço que está falando, que é o Juscelino, eu enxergo ele como presidente do Brasil. E que ali atrás aparece um lugar, um cerrado, mas que vai ser construído uma cidade e que ele que vai construir essa cidade.
Então o Mário, esse irmão protestante, disse para ela: eu não vou te levar para um manicômio, tu não tá louca, eu vou te levar no Chico Xavier. E naquela época o Chico não tinha muita fama ainda. Daí eles foram lá, conversaram com o Chico. Daí quando chegaram na hora do atendimento, o Chico incorporou Bezerra de Menezes. E Bezerra de Menezes disse assim: quando ele for eleito presidente do Brasil, daí que a mulher se assustou, né? Vocês vão para esta cidade. E eles não tinham aonde cair morto. Eles não tinham dinheiro nenhum. Como é que eles iam ir para uma cidade? De Brasília, eles estavam em Belo Horizonte. Daí, lá vocês vão abrir uma loja onde vende prego, parafuso, serrote. Vocês vão ganhar muito dinheiro. Mas em troca, eu quero que vocês abram uma casa espírita, que se chamará Comunhão Espírita de Brasília. E eu vou ser o guia espiritual desta casa. Eu sei que eles entraram lá protestantes, os dois, e saíram os dois espíritas. E tudo aquilo aconteceu. Então, eu não vou poder explicar muito porque o horário está chegando. Então, até o Chico andou visitando essa casa espírita lá, aconteceu tudo aquilo que ela viu. Juscelino, uma noite, pegou um teco-teco, foram lá no lugar que era para construir Brasília, foram lá e ele disse: aqui é o Planalto, aqui é a Catedral. E ele foi mostrando os lugarejos, né, como ia ser no futuro. Daí, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa chegaram e disseram: esse homem é louco, nós somos os arquitetos, não estamos vendo nada disso, da onde que esse homem tira isso? Esse homem é louco. E tudo aquilo foi concluído. E diz essa moça, Maísa, que os extraterrestres um dia vão se comunicar com o homem aqui na Terra. E o lugar que eles vão se comunicar é através de Brasília, com os governantes de Brasília. Tá? E lá, de vez em quando está acontecendo, né? Deles veem os discos voadores e etc e tal. Então, gente, nós temos que ter muita fé, muita confiança, acreditar que hoje nós estamos assim meio atrapalhadinho, mas amanhã ou depois a meta de todos nós é progredir, sermos melhores do que somos, do que fomos ontem, porque a doutrina espírita nos mostra como foi o nosso passado, a última reencarnação, e nos mostra também como vai ser a próxima encarnação nossa. Como, Inaura? Eu nunca vi falar disso. Já ouvimos, sim. Hoje, o que nós estamos passando hoje é o reflexo do ontem. E hoje nós estamos plantando o que nós colheremos no futuro. Então a doutrina espírita é clara para todos nós. Tá, gente? Obrigado pela atenção de todos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. E agora, harmonizado que estamos, né, já são 8 horas, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, acreditando que esta morada do Pai, esta nossa casa, neste momento há de receber, através dos benfeitores amigos, o passe espiritual que nos aliviará dos nossos sofrimentos, que envolverá a todos nós e aqueles em quem nós pensamos
que eles possam também receber lá nos nossos lares, nas nossas casas, que sejam banhadas pelo amor fraternal de Jesus Cristo. E os nossos amores que já passaram para o outro lado da vida, que eles possam receber também a orientação necessária de que todos estão precisando. Todos os nossos amados, nossos conhecidos, que eles possam receber de Jesus um passe, um alívio para as suas dificuldades. Quase sempre são morais as dificuldades, mas Jesus querido, alivia o sofrimento de cada um. E nós aqui também, Jesus, que a gente, ao sair da casa espírita hoje, a gente possa sair melhor do que quando aqui chegamos, levando no nosso coração a paz, o amor e a fé. Tenhamos fé, porque tudo aquilo que nós pedir com amor, nós vamos receber. E em nome de Deus, do Cristo e da caridade, nós damos por encerrada essa nossa primeira parte aqui. Em nome de Jesus, assim seja. Quem tiver passe, aguarda no momentinho do pessoal.